No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus, que o Espírito Santo seja com você, com a sua família, desde agora e para sempre. Em nome do Senhor Jesus, receba aí agora, minha amiga e meu amigo, a plenitude do Espírito de Deus. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu queria passar para vocês uma outra revelação, que, aliás, eu já falei muitas vezes sobre ela, mas eu queria deixá-la mais uma vez disponível para as pessoas interessadas em agradar a Deus. As pessoas interessadas em ter um perfil do tipo de Abel. Você sabe que Abel ofereceu melhor sacrifício, mais excelente sacrifício do que o seu irmão Abel, o seu irmão Caim, melhor dizendo. Então Abel foi aceito diante de Deus e Caim não. Apesar de Caim ter oferecido oferta de sacrifício, mas o sacrifício de Caim não serviu. Então, Deus aceitou apenas a oferta de sacrifício de Abel. Por que o Senhor criou a lei das ofertas de sacrifícios? Por quê? Qual a razão da lei dos sacrifícios? Por quê, hein? Você já se perguntou? Você já meditou sobre isso? Por que Deus exige sacrifício para corresponder às pessoas? Antes de você entender sobre o sacrifício, você precisa compreender uma coisa. A fé é o que justifica a pessoa. A fé é o que salva. A fé é o elemento que salva. Jesus curou muitos enfermos e disse no final, a tua fé te salvou. Quer dizer, a fé da pessoa é que fê-la salva. E por meio da fé, a pessoa encontra a justiça, o perdão, o merecimento. Deus é espírito e ele não aceita nada que esteja fora dos parâmetros espirituais. Deus não aceita nada que seja físico. Ele aceita apenas o que é espiritual, porque ele é espírito. Porque Deus, sendo espírito, ele não come, ele não bebe, ele não usa dinheiro, ele não usa aquilo que nós, homens, seres humanos, materiais, usamos aqui embaixo. Então, por que ele
faz questão de ofertas de sacrifício? Por que ele exige sacrifício? Aí é que está. Um cantor famoso aí disse que ele não acreditava na Bíblia, porque a Bíblia ensina um caminho fácil para chegar a Deus, a fé. E só pela fé a pessoa, pronto, já chega à presença de Deus. Quer dizer, ela não tem que se esforçar, ela não tem que ser boazinha, ela não tem que fazer caridade, ela tem que ter fé. Então ele disse, eu não acredito nisso. É claro que Deus instituiu a fé para facilitar a entrada no reino de Deus para todas as pessoas. Então, o caminho que Deus traçou, o plano que ele traçou para a salvação humana é fácil. É fácil. Só que, para as pessoas que são sinceras, é fácil. Mas para as pessoas que são hipócritas, fingidas, dissimuladas, não é fácil. Aí é que está o quê da questão. Então Deus criou as ofertas de sacrifícios para que justamente no altar as suas ofertas venham provar quem elas são, quem está ali diante dele, o hipócrita ou o sincero. Porque quando a pessoa é hipócrita, ela faz uma oferta de sacrifício do tipo de Caim, não aceitável. Mas se a pessoa é sincera, ela faz um tipo de sacrifício que agrada a Deus, e que é aceitável diante de Deus. Você sabe que no texto bíblico, lá em Gênesis, capítulo 4, você quer acompanhar comigo? Abra sua Bíblia aí, em Gênesis, capítulo 4, logo no início da Bíblia. Capítulo 4 e versículo 4. 4 e versículo 4. Quando o texto sagrado diz assim, olha só. E Abel, olha só. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Olha só, no versículo 3 diz, e aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para a oferta de Abel, mas não aceitou a oferta de Caim, não atentou para a oferta de Caim. Então, o que aconteceu? Você vê, por exemplo, aí diz o texto aqui, conclui, que Caim se irou fortemente, e descaiu-lhe o semblante, por causa de Deus ter rejeitado a sua oferta. Ora, é isso que acontece. Essas pessoas que criticam a Igreja Universal, criticam os sacrifícios que nós oferecemos a Deus, elas se iram fortemente contra nós por conta de que a oferta delas não é aceita e a nossa é. Mas a culpa não é de Deus, a culpa não é nossa, delas não oferecerem uma oferta agradável ao Senhor. A culpa é delas, porque são fingidas, são dissimuladas, enganadoras, que tentam aparentar uma coisa que não são.
Só que Deus, o altar, né, que simboliza Deus, Deus conhece quem está ali na sinceridade e quem está ali na hipocrisia, no engano, na mentira. A oferta que Abel apresentou, está aqui escrito, e Abel também trouxe dos primogênitos, as primícias das suas ovelhas. Primogênitos das suas ovelhas. É muito forte isso, né? Quer dizer, Abel não pegou qualquer coisa lá no meio das ovelhas. Não, ele procurou as primícias da sua ovelha, os primogênitos da sua ovelha, as melhores ovelhas, aquelas que já pertenciam ao Senhor. E também da sua gordura. Ele não só apresentou os primogênitos das suas ovelhas, mas também da sua gordura. Ele ofereceu a gordura das suas ovelhas para Deus. E Deus, claro, aceitou a oferta de Abel. Por quê? Porque a oferta de Abel era carregada de fé, de sinceridade. Abel reconhecia Deus, respeitava Deus, temia Deus. Aí é que está a diferença. Porque uma pessoa, por exemplo, que traz uma oferta ao altar, mas não é a oferta que agrada a Deus, ela sabe que não está agradando a Deus. É ou não é? Sabe ou não sabe? Com certeza que ela sabe. Assim também é a oferta do pastor, é a minha oferta, a sua oferta. Nós sabemos quando a nossa oferta agrada e quando a nossa oferta não agrada. A gente sabe, a gente tem sensibilidade, a gente tem consciência do que é certo e do que é errado, do que agrada e do que não agrada. A gente sabe disso. Então, quando a pessoa vai no altar, sobe no altar com a sua oferta de sacrifício, mas que não retrata a sinceridade dela, o prazer dela, a oferta dela, o oferecimento dela ao Senhor, é óbvio que ela sabe que aquela oferta não presta. E se não presta, se ela considera que não presta, que não serve, imagine Deus, que através da oferta vê o que está dentro do coração de cada um. Então, respondendo àquela pergunta, por que o Senhor criou a lei dos sacrifícios? Justamente para provar a fé que a pessoa está disponibilizando ali no altar. Porque a fé é que salva. A fé é que traz justiça. A fé é que faz a gente ser merecedor. Ou não, dependendo da fé. Se a fé é sincera, então aquela fé faz com que nós sejamos justificados. Porque é uma fé que agrada a Deus. Não é a fé que agrada a Deus? É. Então, a fé é que faz a pessoa ser justa ou não, depende da fé. Se a fé é sincera, quer dizer, a pessoa não precisa ser rica, a pessoa não precisa ser uma pessoa inteligente, sábia, cheia de boas obras, cheia de caridade. Não. Qualquer pessoa, um mendigo, qualquer pessoa, um morador de rua, qualquer pessoa, morador das comunidades, as pessoas índias, qualquer pessoa, seja ela boa, seja ela má, seja ela pecadora, seja não pecadora, não importa o que a pessoa é, não importa.
ela pode ser prostituta, ela pode ser bandida, ela pode ser ladra, ela pode ser o que for, não importa. Não importa a condição dela. Pode ser muçulmana, judia, pode ser católica, evangélica, pode ter religião, pode não ter religião, não importa. Se ela manifesta a fé sincera, então ela agrada a Deus, então ela se torna justa diante de Deus. Ela é salva por essa fé. Mas o que prova, o que mostra, o que comprova que a fé é sincera? Deus não precisaria de oferta de sacrifício para avaliar a fé de cada um de nós, para pesar a fé de cada um de nós. Ele não precisa, porque ele já sabe. Ele é onisciente, ele sabe de tudo, de todas as coisas. Ele sabe o que é o passado, o presente e o futuro. Está tudo diante dele. Mas por que ele ainda assim quer que a pessoa instituiu a lei do sacrifício? Justamente por isso. Porque a pessoa que vai sacrificar tem que saber, ela tem que saber que ela está fazendo a coisa errada, que ela está se conduzindo de forma inconveniente diante de Deus. Porque a pessoa que finge diante do altar com uma oferta que não agrada a Deus, na realidade ela não crê. Ela está insultando o poder do Todo-Poderoso. Ela está, sobretudo, descrendo da sua existência. Porque se ela visse Deus pessoalmente, fisicamente, então ela não iria colocar uma oferta qualquer, ela iria colocar o seu tudo, toda a sua vida, tudo que ela era, tudo que ela é, tudo que ela pretende ser, tudo que ela tem, tudo que ela possui, tudo, ela ia colocar tudo, ela ia se derramar ali aos pés do Senhor. Mas como ela não vê, ela depende da fé, ela depende da crença, então fica realmente difícil para a pessoa que é fingida, que é enganadora, fica difícil para ela mostrar uma sinceridade na sua fé. Fica difícil para ela expor uma fé pura, porque a fé é justamente essa. Você chega no altar, você não vê nada, você não vê ninguém. Você entra, você sobe no altar, não tem nada ali, a não ser os objetos sagrados do altar. Você não vê Deus, porque Deus é espírito. Então, logo, você tem que manifestar a fé. Agora, essa fé que você manifesta quando chega no altar, essa fé é provada, comprovada, é mostrada através da sua oferta. A oferta que você apresenta. A oferta que a gente dá do altar, seja oferta espontânea, seja oferta de sacrifício, essa oferta mostra com clareza para Deus, mostra para o diabo e mostra para o próprio ofertante se aquela oferta é válida ou não. Quer dizer, quando a oferta é válida, o diabo sai fora, foge. E a pessoa, quando desce do altar, ela sai convicta, ela sai alegre, sai leve. E Deus, obviamente, aceitou aquela oferta. Mas quando a oferta é fingida, então ela sabe que está fazendo uma coisa errada. E o diabo gosta. O diabo gosta. Por isso é que muitas pessoas fazem ofertas, entre aspas, de sacrifício, mas a vida não muda. Por que não muda? Não muda porque a sua oferta de sacrifício foi um fingimento. Como você vai ver agora, daqui a pouquinho, o testemunho de uma jovem que era obreira. Ela era obreira durante 8 anos, uma moça pura, de família e tal. Mas porque teve maus olhos para com a fogueira santa, ela ultimamente estava fazendo oferta de um
R$1, ela podia dar muito mais, não é que R$1 fosse pecado, não, mas é que ela estava dando o mínimo só para participar, para os outros verem que ela participou. Então ela fingia. Ela, na realidade, estava insultando o altar. Porque se o altar tem autoridade para abençoar a oferta, para santificar a oferta, o altar também pode ser insultado se a oferta não for de acordo com a sinceridade. Então, ela fez isso, você vai ver o triste fim que ela teve. Depois arrumou as coisas porque houve salvação na vida dela depois. Mas você vai ver a história dela. Vale a pena você assistir ou participar, aumentar até o volume do rádio, para você entender bem a vida dela. Mas o fato é, a fé que salva. A fé que salva. Mas como que a fé salva? Quando nós mostramos essa fé, apresentamos essa fé de forma física, quer dizer, essa sinceridade, essa pureza de fé. Quando nós colocamos no altar, então nós agradamos a Deus e insultamos o diabo, ele foge e Deus nos abençoa. De forma que quando saímos do altar, descemos do altar, saímos aliviados, abençoados. Agora, se a oferta é fingida, então é óbvio que agrada ao diabo e desagrada, insulta também o altar. Então, minha amiga, meu amigo, eu vou explicar mais a respeito disso, sobre esse assunto amanhã no Facebook, às 8h. E se você quiser participar, seja bem-vindo. Amanhã, às 8h, eu vou estar explicando sobre esse tipo de fé. Por que a fé exige o sacrifício, tá bom? Nós estamos aqui no apartamento da Cláudia. Vamos bater um papo com ela aqui agora. Cláudia, você foi obreira há quanto tempo? 8 anos. 8 anos. Sim, senhor. E você foi levantada com a idade? 15 anos. 15 anos. Nesses 8 anos, como é que era você? Eu era muito feliz. Eu sempre me dediquei em tudo. Tudo que eu fazia era com amor. Para o Senhor Jesus, não para o homem. Tudo que eu fazia dava resultado. Eu evangelizava, pegava ônibus, enchia, levava para as concentrações. Então eu era uma obreira bem ativa. E para mim não tinha tempo ruim. Você lembra quando que você começou espiritualmente a declinar? Quando eu comecei a olhar a Fogueira Santa como não mais importante. Eu chegava a época de Fogueira Santa, eu já desanimava, porque eu sabia que eu tinha que sacrificar. Quando eu passei a entender que eu estava nessa situação, eu falei, tem algo errado. Mas deixei passar. Daí, já vi a Fogueira Santa não como mais uma oportunidade de vida, de mudança, de transformação, mas como mais uma oferta, mais um sacrifício, um peso. Já não era tão importante para mim. Então, eu já inventava várias coisas. Eu tinha reunião de sacrificar o dia, né, que os obreiros entregavam antes. Daí, eu nunca completava o meu voto. Eu já cheguei a dar R$1 de sacrifício. Colocar R$1 dentro do envelope para não ser diferente dos outros. Sempre foi assim? Ou quando você começou como obreira, você fez Fogueira Santa, você conquistou alguma coisa através da Fogueira Santa, no passado, no início? Então, eu sempre vi a Fogueira Santa como uma mudança, uma transformação, uma oportunidade que só tinha 2 vezes no ano que eu tinha que agarrar aquela oportunidade. Então, eu chegava perto da Fogueira Santa, antes de ser levantada a obreira, eu já começava a me preparar porque eu queria um encontro com Deus. Então, na minha dificuldade maior era isso, né? E aí, com o tempo, as coisas vão passando, e aí eu fui conquistando um serviço bom. Naquela época, para mim, não era difícil, né? Com 15 anos, né? E aí, os meus irmãos também. Minha irmã passou a ir para a igreja, a minha mãe. Então, assim, eu fui conquistando financeiramente.
Aí as coisas foram acontecendo, e aí vinha fogueira santa, eu falei, ai, mais uma fogueira santa. Então, tinha reuniões, eu deixava de ir nas reuniões da fogueira santa, porque tem as reuniões de propósito, né, pra gente ouvir, se fortalecer e tal, e eu não ia. Eu falava, não vou. Inventava, pastor, vou trabalhar, porque eu tenho trabalho, porque eu tinha que fazer outros compromissos, então eu evitava de ir. Mas, quando ele chamava, você, obreiro, está aqui na fé, vem aqui na frente, vamos orar. Eu estava lá. A capa. Só a aparência. Porque eu sabia que no interior estava um fardo pesado ali, sacrifícios. Acabava a fogueira santa, pronto. Para mim, aos olhos das pessoas, eu tinha sacrificado o meu tudo. Eu chegava a chorar. Na verdade, era só mais um sacrifício de mentira, de status. E aí, como é que foi que você literalmente saiu de obreira, saiu da igreja? O que aconteceu? Daí o tempo foi passando, comecei a trabalhar muito, e na faculdade eu conheci esse meu atual esposo, né? E aí a gente começamos a conversar e temos uma afinidade, e aí eu acabei me prostituindo com ele. Só que antes disso, eu não teve contato, né, físico ainda. Eu tinha consciência que eu era obreira e que eu não poderia tocar nem fazer nada. Daí a gente só ficava conversando. Aí chegou um dia que eu tomei uma decisão. Eu falei assim, eu não quero mais ser obreira. Não quero mais ser obreira, eu não quero mais participar de nada da igreja. Eu quero viver meu mundo aqui. Eu já estou ficando velha, não namoro, eu estou querendo conhecer outras pessoas. Na igreja não tem ninguém. Daí foi quando eu me envolvi com ele, né? Eu comecei a namorar com ele. Aí eu falei pra ele que eu queria ficar com ele. Aí a gente ficou, tivemos o ato sexual. No domingo eu cheguei na igreja, conversei com o pastor, falei pra ele que eu tinha me envolvido com essa pessoa e que eu tinha caído com ele. Quando eu falei aquilo pro pastor, eu já sabia que eu ia sair. Eu falei, pastor, ora por mim, porque eu não quero sair da presença de Deus. Ele falou, vou orar. Mas a gente, como não é mais obreira, a gente não tem mais aquelas obrigações, né? Não tem mais que evangelizar, não tem mais que fazer as coisas da igreja. Então a gente fica solto. Você não precisa ir na igreja, você não precisa evangelizar, você não precisa trazer almas, então você está livre. Aí foi quando eu me envolvi mais ainda com ele. Eu fui parando de ir para a igreja. Quando eu saí realmente de obreira, eu sabia que eu tinha saído da igreja também, porque eu parei de ir. Né? As pessoas me olhavam, criticavam, e também eu já não queria mais. Aí ele veio com umas histórias. Assim, olha, eu tenho um fetiche. Aí, que fetiche? Eu queria ver você com outras mulheres. Eu queria ver você com outros homens. Aí disse, não, jamais, tá amarrado. Que isso? Isso é coisa do diabo, isso não é coisa de Deus. Você que cresceu na igreja, você deveria saber que isso é errado. Mas é um feitiço, é um desejo que eu tenho. Daí primeiro momento, primeiro instante, eu não quis, retruquei bastante. Até que um dia ele me chamou para ir conhecer uma casa de swing, que é troca de casais, sexo ao vivo. Aí eu fui nesse dia. Fui com o vestido que ele comprou, porque ele queria que eu estivesse bem sexy. Fui com o vestido, um salto. Fomos com um casal de amigos, que também é do meio, né? E a gente chegou lá, muita bebida, algumas pessoas fumando droga, uma boate. E aí foi quando eu comecei a bebi, dançando. Chegaram várias mulheres em mim. A princípio eu não quis. Depois subi no palco, dancei, quase tirei a roupa, voltei de novo. Aí foi que começou. Muitos homens em cima querendo ficar comigo, outras mulheres. Aí acabou que a gente reuniu, foi uma galera pro quarto. Né? Ali teve orgias, ali teve trocas, mulheres, homens.
Enquanto estava ali, né, meu mundo era aquele. Já que eu tinha saído da igreja, então já que era para sair, então bora aí, no mundão, meter a cara. Aí aconteceu de tudo ali. De tudo. Aí eu voltei pra casa nesse dia. A gente veio à noite, chegou de manhã. Deitei. No que eu deitei eu não conseguia pensar muito, porque eu ainda tava naquele pique, muita... Isso. Deitei e capotei. Aí quando amanheceu o dia, que eu tava na minha casa, que a minha realidade era aquela, eu falei, poxa, o que eu fiz da minha vida? Aonde eu vim parar? O que tá acontecendo? Daí eu lembro que eu chorei horrores, e ele tranquilo, dizendo, ai, foi muito bom, foi muito gostoso, e não sei o quê. E eu detonada por dentro, porque meu mundo não era aquele, não era aquilo que eu sonhei, planejei pra mim, porque a minha vida toda foi na igreja. Eu nunca tive contato sexual com ninguém. Ele foi meu primeiro. Então aquilo lá pra mim foi um baque de realidade, né? Daí aconteceu isso, aconteceram outras vezes, eu já cheguei a ficar eu, ele, mais 2 mulheres. Aí vem o desespero, choro, mas acaba fazendo de novo. Inclusive, assim, tem grupos de casais de swing que fica chamando. Eu não me sinto mais à vontade de participar disso, porque não é o que eu quero, não é aquilo que Deus planejou para mim. Agora, Cláudio, como é que você está hoje por dentro? Não tô nada, né, bispo? Eu era feliz e não sabia. Eu tinha tudo nas mãos e eu não dei valor. Hoje a vida que eu levo, eu jamais imaginaria que eu poderia passar por isso. E quantas vezes eu atendia jovens passando por essa situação, é difícil para mim entender que eu estou passando pela mesma situação de que muitas jovens, que eu atendia, que eu aconselhava. Então hoje eu me coloco no lugar delas, eu estou no lugar delas. Então é complicado, é difícil, é um mundo muito escuro, é um mundo sem luz. Qual o conselho que você dá para a obreira que está te ouvindo agora? Dê valor. Dê valor. Dê valor nas coisas que o Senhor Jesus te deu, colocou nas tuas mãos. Não deixa se envolver com qualquer um, por beleza. Porque eu me envolvi porque eu estava muito carente, né? Achando que na igreja não tinha ninguém e que eu estava ficando velha. E acabei me envolvendo com uma pessoa que só me fez andar para trás, né? Dar o tudo, porque a Fogueira Santa é uma oportunidade para muita gente. Não falo só para os obreiros, para o povo, mas para todo mundo que quer mudar de vida. Eu não digo financeiramente, mas espiritualmente falando também, porque a Fogueira Santa prova a sua fé. Mostra se você realmente é de Deus ou não. Mostra se você está bem ou não. Porque se você estiver bem, você vai entrar de cabeça. Se você estiver mal, você vai levar, como eu, empurrando na barriga. Se você sentir que a Fogueira Santa está chegando e você já está desanimado, é porque você já está precisando de ajuda. No meu caso foi isso. Mas o que você pensa em relação a voltar para a igreja, voltar a viver a fé, voltar para os braços de Jesus? O que você pensa em relação a isso? Socorro, né? É um socorro que está chegando para mim aqui agora e é a minha oportunidade. Eu estou no escuro. Eu quero voltar a viver. Eu quero ter paz. E eu, observando tudo que tem acontecido, há uns dias atrás, eu me ajoelhei nesse sofá e eu pedi a Deus socorro. Senhor, me socorre. Se o Senhor está me escutando, se eu sei que eu não mereço, mas coloca alguém na minha vida para me socorrer, para me tirar desse mundo. Eu sei que eu não mereço, mas por favor, eu falava para Deus, bispo, e o meu socorro chegou hoje. Quem imaginaria, gente, o bispo, eu estar participando desse novo trabalho. E eu jamais, em toda a minha vida, poderia imaginar que eu poderia estar aqui hoje com o Senhor, com toda a equipe, e que o Senhor Jesus lembrou de mim. E que aquela minha oração, naquele dia de madrugada,
surtiu efeito, que está chegando hoje. Eu só precisava de uma oportunidade, só precisava de uma palavra, só precisava de uma ajuda. Porque é muito fácil as pessoas falam, você tem que ir para a igreja, mas só quem sabe é quem vive. Às vezes eu me arrumo, bispo, domingo eu falei, eu vou para a igreja. À noite eu preparei minha roupa, preparei a roupa do meu filho, eu vesti a roupa e eu fiquei aqui, sem forças para ir. Eu não consegui ir para a igreja. A igreja é aqui, na esquina. Mas precisava muito de ajuda, de forças, e eu tô aqui de braços abertos e eu quero agarrar com toda a minha alma, com toda a minha vida. Fique de pé. Feche os olhos. No nome do Senhor Jesus! Hã? O que faz? Meu Deus do céu. Hein? Como é que tá por aí? Tô bem. Nossa. Tá rindo? Gente, parece que eu tô lutando. Gente. Oh. Parece que tá o quê? Oh, tô lutando. Tá flutuando. Olha que alívio. Gente, quanto tempo que eu não sinto isso. Oh. Há muitos anos. Nossa. Olha. Que coisa gostosa, meu Deus. É a paz de Jesus, é a luz que chegou em você de novo. Amém. Fecha os olhos. Entrega a tua alma para Jesus agora. Faz de conta que você está sozinho, você pediu aqui dobrado. Então dobra o teu joelho aqui e fala, aqui você pediu o quê? Pediu socorro? Não foi? Então, Pediu dobra o socorro? joelho e fale com ele. Fica à vontade. Agradeça a ele. Senhor Jesus, muito obrigada, meu Deus. O Senhor sabe quanto eu esperei por esse dia. Você se importa de eu te batizar aqui por aspersão? Não, bispo, pode batizar. O Espírito Santo. Eu batizo essa moça. Não vou dizer o nome dela, vou chamá-la de Cláudia, mas o senhor sabe quem é. Por aspersão, agora, nesse momento, porque me veio na mente esse desejo. E quando eu batizá-la, quando ela sair daqui, quando ela se levantar desse chão, será uma nova criatura em Cristo Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Seja batizado. Pode ficar de pé. Eu não tenho palavras, bispo. Foi muito além do que eu posso imaginar. Deus, ele preparou tudo de uma forma que eu jamais poderia imaginar que isso poderia acontecer aqui. A paz que eu sinto, o alívio. Eu não poderia encontrar nenhum lugar se não fosse com o Senhor Jesus. E eu pude ter a certeza que Ele não esqueceu de mim. O carinho dele por mim é grande. Eu tenho visto isso daqui hoje e eu tenho certeza que nova vida a partir de agora. Resgate chegou. Muito bem, gente. Nós chegamos então ao ponto final do programa. Você deve ter observado bem o testemunho dessa menina Cláudia. E se você não entendeu bem, vai repetir, vai ficar repetindo. E se você quiser entrar no meu blog, também está lá
a situação dessa moça. Nós ficamos por aqui, amanhã estaremos de volta neste horário e nesta emissora. E domingo, não se esqueça, às 6 da manhã, jejum, às 10, aliás, 9h30, com a busca do Espírito Santo, de 9h30 às 10, aqui no Templo de Salomão. E, à noite, o estudo do Apocalipse, às 18 horas. Fique com Deus e até lá, em nome do Senhor Jesus.